KPITULOX 14. De mãe e de servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que conseguiu logo que comecei a andar fora foi dispensar-me o pajem, fez-se pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos os meus plurais careciam, alguma vez, da desinência exata, ele a corrigia, meio sério para dar autoridade à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas, e, no fim, perguntava ao padre: não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Chamava-me um prodígio, dizia minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes. Mas que eu excedia todos esses, sem contar que, para a minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio, era um elogio. KPITULOX 15. No passeio público. Entramos no passeio público. Algumas caras velhas, outras doentes ou só vadias espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai da porta ao terraço. Seguimos para o terraço. Andando, para me dar ânimo, falei do jardim. Há muito tempo que não venho aqui, talvez um ano. Perdoe-me, atalhou ele, não há 3 meses que esteve aqui com o nosso vizinho Pádua, não se lembra? É verdade, mas foi tão de passagem. Ele pediu à sua mãe que o deixasse trazer consigo, e ela, que é boa como a mãe de Deus, consentiu, mas ouça-me, já que falamos nisto, não é bonito que você ande com o Pádua na rua. Mas eu andei algumas vezes. Quando era mais jovem, era criança, era natural, ele podia passar por criado. Mas você está ficando moço, e ele tomando confiança. Dê glória. Machado de Assis item 47 item. Afinal, não pode gostar disto. A gente Pádua não é de todo má. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu. Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Pois, apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e a adulação. Oh! A adulação de Fortunata merece estima, e ele não nego que seja honesto, tem um bom emprego, possui a casa em que mora, mas honestidade e estima não bastam, e as outras qualidades perdem muito de valor com as más companhias em que ele anda. Pádua tem uma tendência para gente reles. Em lixeirando a homem chulo é com ele. Não digo isto por ódio, nem porque ele fale mal de mim e se ria, como se riu há dias, dos meus sapatos acalcanhados. Perdão, interrompi suspendendo o passo, nunca ouvi que falasse mal do senhor, pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse ele a um sujeito, em minha presença, que o senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e fechou outra vez o rosto, depois replicou: não lhe agradeço nada. Outros, de melhor sangue, me têm feito o favor de juízos altos. E nada disso impede que ele seja o que lhe digo. Tínhamos outra vez andado, subimos ao terraço, e olhamos para o mar. Vejo que o senhor não quer senão o meu benefício, disse eu depois de alguns instantes. Pois que outra coisa, Bentinho? Neste caso, peço-lhe um favor. Um favor. Mande, ordene, que é? Mamãe. Durante algum tempo não pude dizer o resto, que era pouco, e vinha de cor. José Dias tornou a perguntar o que era, sacudia-me com brandura.
Levantava-me o queixo e espetava os olhos em mim, ansioso também, como a prima Justina na véspera. Mamãe que é que tem mamãe? Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não posso ser padre, disse. Finalmente. José Dias endireitou-se pasmado. Não posso, continuei eu, não menos pasmado que ele, não tenho jeito, não gosto da vida de padre. Estou por tudo que ela quiser, mamãe. Sabe que eu faço tudo o que ela manda, estou pronto a ser o que for do seu agrado, até cocheiro de ônibus. Padre, não posso ser padre. A carreira é bonita, mas não é para mim. Todo esse discurso não me saiu assim, de vez, enfiado naturalmente. Peremptório, como pode parecer do texto, mas aos pedaços, mastigado, em voz um pouco surda e tímida. Não obstante, José Dias ouvirá o espantado. Não contava certamente com a resistência, por mais acanhada que fosse. Mas o que ainda mais o assombrou foi esta conclusão. Conto com o Senhor para salvar-me. Os olhos do agregado escancararam-se, as sobrancelhas arquearam-se. E o prazer que eu contava dar-lhe com a escolha da proteção não se mostrou em nenhum dos músculos. Toda a cara dele era pouca para a estupefação. Realmente, a matéria do discurso revelara em mim uma alma nova, eu próprio não me conhecia. Mas a palavra final é que trouxe um vigor único. José Dias ficou aturdido. Quando os olhos tornaram às dimensões ordinárias. Mas que posso eu fazer? Perguntou. Pode muito. O senhor sabe que, em nossa casa, todos o apreciam. Mamãe pede muita vez os seus conselhos, não é? Tio Cosme diz que o senhor é pessoa de talento. São bondades, retorquiu lisonjeado. São favores de pessoas dignas. Que merecem tudo. Aí está. Nunca ninguém me há de ouvir dizer nada de pessoas tais, por quê? Porque são ilustres e virtuosas. Sua mãe é uma santa. Seu tio é um cavalheiro perfeitíssimo. Tenho conhecido famílias distintas. Nenhuma poderá vencer a sua inobreza de sentimentos. O talento que seu tio acha em mim, confesso que o tenho, mas é só um, é o talento de saber o que é bom e digno de admiração e de apreço. Há de ter também o de proteger os amigos, como eu. Em que lhe posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que é, além de promessa, a ambição e o sonho de longos anos. Quando pudesse, é tarde. Ainda ontem fez-me o favor de dizer, José Dias. Preciso meter Bentinho no seminário. Timidez não é tão ruim moeda, como parece. Se eu fosse destemido, é provável que, com a indignação que experimentei, rompesse a chamar-lhe mentiroso, mas então seria preciso confessar-lhe que estivera à escuta, atrás da porta, e uma ação valia a outra. Contentei-me de responder que não era tarde. Machado de Assis item 49 item. Não é tarde, ainda é tempo, se o senhor quiser. Se eu quiser. Mas que outra coisa quero eu, se não servi-lo? Que desejo, se não que seja feliz, como merece? Pois ainda é tempo. Olhe, não é por vadiação. Estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, vou para São Paulo. KPITULOX 16. As leis são belas. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia que o alegrou extraordinariamente. Calou-se alguns instantes, eu tinha os olhos nele, ele voltará os seus para o lado da barra. Como insistisse. É tarde, disse ele, mas, para lhe provar que não há falta de vontade. Irei falar à sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar trabalharei com alma. Deveras, não quer ser padre? As leis são belas, meu querido. Pode ir a São Paulo, a Pernambuco, ou ainda mais longe. Há boas universidades por esse
mundo fora. Vá para as leis, se tal é a sua vocação. Vou falar a de glória, mas não conte só comigo, fale também a seu tio. Hei de falar. Pegue-se também com Deus e a Virgem Santíssima. Concluiu apontando para o céu. O céu estava meio enfarruscado. No ar, perto da praia, grandes pássaros negros faziam giros, avoaçando ou pairando, e desciam a roçar os pés na água, e tornavam a erguer-se para descer novamente. Mas nem as sombras do céu, nem as danças fantásticas dos pássaros me desviavam o espírito do meu interlocutor. Depois de lhe responder que sim, emendei-me. Deus fará o que o Senhor quiser. Não blasfeme. Deus é dono de tudo, Ele é, só por si, a terra e o céu. O passado, o presente e o futuro. Peça-lhe a sua felicidade, que eu não faço. Outra coisa. Uma vez que você não pode ser padre, e prefere as leis. As leis são belas, sem desfazer da teologia, que é melhor que tudo, como a vida eclesiástica é a mais santa. Por que não há de ir estudar leis fora daqui? Melhor é ir logo para alguma universidade, e ao mesmo tempo que estuda. Item 50 Item Dom Casmurro. Viaja. Podemos ir juntos, veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco. De glória provavelmente não poderá acompanhá-lo, ainda que possa e vá, não quererá guiar os negócios, papéis, matrículas, e cuidar de hospedarias, e andar com você de um lado para outro. Oh! As leis são belíssimas. Está dito, pede a mamãe que me não meta no seminário? Pedir, peço, mas pedir não é alcançar. Anjo do meu coração, se vontade de servir é poder de mandar, estamos aqui, estamos a bordo. Ah! Você não imagina o que é a Europa, ó! A Europa. Levantou a perna e fez uma pirueta. Uma das suas ambições era tornar a Europa. Falava dela muitas vezes, sem acabar de tentar minha mãe nem tio Cosme, por mais que louvasse os ares e as belezas. Não contava com esta possibilidade de ir comigo, e lá ficar durante a eternidade dos meus estudos. Estamos a bordo, Bentinho, estamos a bordo. KPITULOX 17. Ao portão. Ao portão do passeio, um mendigo estendeu-nos a mão. José Dias passou adiante, mas eu pensei em Capitu e no seminário, tirei 2 vinténs do bolso e dei-os ao mendigo. Este beijou a moeda, eu pedi-lhe que rogasse-a Deus por mim, a fim de que eu pudesse satisfazer todos os meus desejos. Sim, meu devoto. Chamo-me Bento, acrescentei para esclarecê-lo. KPITULOX 18. Na rua. José Dias ia tão contente que trocou o homem dos momentos graves. Como era na rua, pelo homem dobradiço e inquieto. Mexia-se todo, falava de tudo, fazia-me parar a cada passo diante de um mostrador ou de um cartaz de teatro. Contava-me o enredo de algumas peças, recitava monólogos em verso. Fez os recados todos, pagou contas, recebeu aluguéis de casa, para si. Comprou 1/20 de loteria. Afinal, o homem teso rendeu o flexível, e Machado de Assis item 51 item. Passou a falar pausado, com superlativos. Não vi que a mudança era natural. Temi que houvesse mudado a resolução assentada, e entrei a tratá-lo com palavras e gestos carinhosos, até entrarmos no ônibus. KPITULOX 19. O imperador. Em caminho, encontramos o imperador, que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos, os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu, até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador,
contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria esta ideia a Capitu. Sua Majestade pedindo, mamãe cede, pensei comigo. Vi então o imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, queria falar a minha mãe. Eu beijava-lhe a mão, com lágrimas. E logo me achei em casa, à espera, até que ouvi os batedores e o piquete de cavalaria. É o imperador! É o imperador! Toda a gente chegava às janelas para vê-lo passar, mas não passava. O coche parava à nossa porta, o imperador apeava-se e entrava. Grande alvoroço na vizinhança, o imperador entrou. Em casa de Dei Glória. Que será? Que não será? A nossa família saía a receber. Minha mãe era a primeira que lhe beijava a mão. Então o imperador, todo risonho, sem entrar na sala ou entrando, não me lembra bem, os sonhos são muita vez confusos, pedi a minha mãe que me não fizesse padre, e ela, lisonjeada e obediente, prometia que não. A medicina, por que ele não manda ensinar medicina? Uma vez que é do agrado de Vossa Majestade. Mande ensinar-lhe medicina, é uma bonita carreira, e nós temos aqui bons professores. Nunca foi a nossa escola. É uma bela escola. Já temos médicos de primeira ordem, que podem ombrear com os melhores de outras terras. A medicina é uma grande ciência, basta só isto de dar a saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las, vencê-las. A senhora mesma há de ter visto milagres. Seu marido morreu, mas a doença era fatal, e ele não tinha cuidado em si. É uma bonita carreira, mande-o para a nossa escola. Faça isso por mim, sim? Você quer, Bentinho? Mamãe querendo. Quero, meu filho. Sua Majestade manda. Então o imperador dava outra vez a mão a beijar, e saía, acompanhado de todos nós, a rua cheia de gente, as janelas atopetadas, um silêncio de assombro. O imperador entrava no coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda, a medicina, a nossa escola. E o coche partia entre invejas e agradecimentos. Tudo isso vi e ouvi. Não, a imaginação de Ariosto não é mais fértil que a das crianças e dos namorados, nem a visão do impossível precisa mais que de um recanto de ônibus. Consolei-me por instantes, digamos minutos, até destruir-se o plano e voltar-me para as caras sem sonhos dos meus companheiros. KPITULOXXX. O Santíssimo. Terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado são como os outros sonhos, tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas a Europa era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar estas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Ouço um sino, creio que é em Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhor recebedor. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro, o ônibus parou, e o homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e fez-me descer consigo. Iríamos também a acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em momento tão grave. Obedeci, a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as opas, entrou um sujeito esbaforido, era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um
gesto de aborrecido, e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre, que lavava as mãos. Depois, como Pádua falasse ao sacristão baixinho, aproximou-se dele. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava ao sacristão uma das varas do palio. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava. Leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha ao outro, teimava em querer a vara. Tudo isto em voz baixa e surda. O sacristão achou o meio de conciliar a rivalidade, tomando a si obter de um dos outros seguradores do palio que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda esta combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia-a para mim, jovem seminarista, a quem esta distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido, como as tochas. Era pôr à prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com minha mãe aos domingos, perguntou de curioso se eu era deveras seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim, que, apesar do aviso, fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso Bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara, lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha. Item 54. Item Dom Casmurro. Mas que a última vez conseguirá uma vara do palio. A distinção especial do palio vinha de cobrir o vigário e o sacramento, para a tocha qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isto, cheio de uma glória pia e risonha. Assim fica entendido o alvoroço com que entrará na igreja. Era segunda vez do palio, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. E nada. E tornava a tocha comum. Outra vez a eternidade interrompida, o administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara, o agregado tolheu-me esse ato de generosidade, e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as duas varas da frente, rompendo a marcha do palio. Opas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre Cibório prontos, o sacristão de sopa e campainha nas mãos, saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas, passando pelos fiéis, que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente. É uma metáfora, não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado, que, paralelamente a mim, erguia a cabeça com o ar de ser ele próprio Deus dos exércitos. Com pouco, senti-me cansado, os braços caíam-me, felizmente a casa era perto. Na rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica, tinha uma filha de 15 ou 16 anos, que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça, os cabelos caíam despenteados, e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. O pranto da moça redobrou tanto que senti os meus olhos molhados. E fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura! A dor era comunicativa. Em si mesma, complicada da lembrança de minha mãe, doeu-me mais, e quando enfim pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também, enfiei pelo corredor, e ouvi alguém dizer-me: não chore assim. A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuía lágrimas, há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora, via-a escrever no muro, falar-me, andar à volta,
com os braços no ar, ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham miares de um lustre nupcial. Que era lustre nupcial? Não sei, era alguma coisa contrária à morte, e não. Machado de Assis item 55 item. Vejo outra mais que bodas. Esta nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim, e me disse ao ouvido, em voz baixa: não ria assim. Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara. E, como já conhecia a distância, e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor, o peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem, tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. E contudo havia outros que também traziam tocha, e apenas mostravam a compostura do ato, não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra. KPITULOXXX. Curiosidades de Capitu. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando eu lhe contei o meu sonho imperial? Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou, fiquemos por ora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria? Sua mãe não marcou o dia, prometeu que ia ver, que falaria logo que pudesse, e que me pegasse com Deus. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta, que apenas lhe contará. Pedia o som das palavras. Era minuciosa e atenta, a narração e o diálogo, tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória minha exposição. Esta imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mas mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, à força de repetição.